Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem. Nosso programa Fagulhas de Luz, mais uma edição no ar, sempre comigo, Theo Oliveira, e com o nosso grande amigo de todos os dias, Sidney Fernandes, com suas respostas aqui no nosso momento diário de reflexão. Sidney, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: é possível ajudar espiritualmente quem já desencarnou? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Sem dúvida, Theo. Nós podemos ser úteis para qualquer criatura do universo, seja o estado ou o local em que ela esteja. Eu me lembro de alguns espíritos endividados que passaram aqui pela Terra e estão numa situação muito precária, de muita dor, muito sofrimento. E não é sofrimento físico, não é sofrimento moral, lá nas regiões espirituais, dizendo que sentiam muitas vezes uma espécie de alívio, uma espécie assim de refrigério em sua alma. Iam ver a origem disso, era uma pessoa querida a quem ele fez bem na terra, que estava orando por essa criatura. André Luiz, ele foi um médico bastante rigoroso, teve muitos problemas, permaneceu na região umbralina por quase 8 anos, mas não era uma pessoa má, mas tinha muita coisa para superar ainda. Quando ele conseguiu sair do umbral, passar pelos tratamentos lá da colônia Nosso Lar, é uma colônia espiritual que fica alguns quilômetros acima do Rio de Janeiro. Quando ele conseguiu passar a ter uma certa noção, reequilibrar-se, né? Limpar um pouco o seu organismo que estava contaminado com substâncias espirituais nocivas. De repente ele estava num veículo de transporte lá do plano espiritual, porque nem todos os espíritos já têm capacidade de volitação. Tem que usar veículo mesmo. Às vezes um veículo que voa, às vezes uma espécie de carruagem, precisam ainda de elementos materiais para a locomoção. Ele estava ao lado do espírito que o acompanhava, e eis, de repente, ele sentiu assim um bem-estar muito grande e perguntou para o companheiro dele, que era um verdadeiro guia dele ali, né? Por que que eu estou me sentindo tão bem nesse momento? Aí esse espírito mostrou para ele que, paralelamente às besteiras que tinha feito na Terra, ele tinha, eu não sei o número, vou chutar o número só para você ter uma ideia. Ele tinha concedido cerca de 10.000 consultas gratuitas médicas para pessoas necessitadas. Esse bem-estar que você está sentindo, André, são os pensamentos, são os agradecimentos, é o reconhecimento do bem que você fez para as pessoas na Terra. E aquilo funcionou para ele como uma espécie de refresco, de ânimo, de reconhecimento pelo bem que ele havia feito. Sim, Theo, nós devemos orar pelos desencarnados, principalmente aqueles que não foram muito com a nossa cara. Vamos ajudá-los, vamos pensar neles e vamos fazer a mesma coisa aqui na Terra com os encarnados. Nós podemos fazer uma oração genérica, assim, mas se quisermos especificamente, podemos nominar: olha, eu quero mandar essa oração para fulano, deve estar precisando. Quero dar um abraço no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, meus avós que já partiram. Eu quero que aqui na terra, fulano, que está meio desviado do caminho, tenha finalmente uma orientação. Tudo isso é possível porque o pensamento é força, e principalmente o pensamento bom atinge em cheio a criatura. Ele traz de volta a serenidade, a tranquilidade.